sobre aposentadoria, sobre prova de vida. É um assunto assim que o povo, na verdade nós somos muito leigos nesse assunto. E que de vez em quando a gente procura trazer aqui esclarecimentos para quem nos assiste, para quem nos acompanha. Nós estamos recebendo aqui o doutor André Benedetti, ele é advogado da área previdenciária. E saber do senhor o seguinte, doutor, para esse ano de 2022, houve alguma mudança para quem busca se aposentar? Boa tarde. Tudo bom, Beija-Flor? Boa tarde. Não teve mudança, né? A única questão é que a regra de transição instituída em 2019, algumas delas você vai surtindo efeito, por exemplo, nesse ano. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo só. Até o ano passado, a mulher, para se aposentar por idade, com 61 anos ela se aposentava. Esse ano já tem que ter 61 anos e mais 6 meses. Então, ano que vem, 62. Então, o que mudou? O ano passado, repetindo, a mulher com 61 aposentava. Esse ano, com 61 anos de idade, a mulher vai aposentar por idade? Não. Tem que ter 61 anos e mais 6 meses. Ou seja, teve mudança então, né? Já determinada em 2019, mas teve mudança. Sobre prova de vida, né? Nós, inclusive, o Faísca foi lá no INSS, ficou um tempão esperando lá, pegando informação, gastou a goela dele aqui, aquele vozeirão bonito dele, aí depois chegou a informação, tá dispensado. A prova de vida, por enquanto, agora não precisa fazer, é isso? Esse ano está dispensada a prova de vida porque o governo está criando um mecanismo, Beija-Flor, que me parece bastante interessante, de cruzar dados para a pessoa não precisar mais fazer a prova de vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se a pessoa votou esse ano, o governo, através do cruzamento de informações, vai verificar que houve uma votação. Se a pessoa votou é porque ela está viva, então não precisa fazer a prova de vida. Um outro exemplo, ela pegou e se vacinou. O governo vai ter o acesso de que houve a vacinação, então ela está viva, não precisa fazer a prova de vida. Ela foi num posto de saúde. Então, o governo tendo essa informação, ele cruza as informações e a pessoa fica dispensada da prova de vida. Então, o governo ainda está se preparando, está se organizando para que depois de um tempo nem vai mais precisar a prova de vida. Vai ser feito dessa maneira, através do cruzamento de dados. Doutor André, aí as pessoas já começam a mandar também pergunta. Coloca para mim o telefone aí, Alessandra, fazendo um favor, o 99882-1892. Tem aqui uma pergunta do Marcelo, ele está dizendo o seguinte, o pai dele trabalhou na roça por 12 anos e tem 29 anos de trabalho na cidade. E ele está perguntando se o pai dele já tem como se aposentar. Com certeza, né? Você tem 29 na cidade, com 12 de zona rural, a gente está falando de 41 anos de tempo de serviço. Ele teria direito e tem direito também à aposentadoria na regra antiga, teria até que calcular para ver em qual regra seria mais vantajosa o benefício. Aproveito a pergunta também para colocar aqui uma questão que já passei aqui para vocês, que atualmente tem possibilidade do reconhecimento de trabalho rural até mesmo antes dos 12 anos de idade, o que não era possível até um tempo atrás. Então, o pessoal que trabalhou na roça aí, desde quando começou a conseguir segurar uma enxada, muita gente com 8, 9, 10 anos de idade, a partir dessa data é possível o reconhecimento do trabalho rural também. Essa informação é interessante, doutor. Até tempos atrás, inclusive eu também correndo atrás de papelada para me aposentar, e aí me disseram, acima de 12 anos, com 8 anos a pessoa já consegue? Já existem algumas decisões já com 8 anos de idade, tá? Inclusive dentro do próprio INSS, tem inúmeros casos reconhecendo o tempo de trabalho rural a partir dos 10, por exemplo. É claro que depende da prova, né? Prova que não necessariamente tem que estar em nome da pessoa. Prova em nome dos pais também servem para a aposentadoria da pessoa que está buscando benefício. O Faísca está aqui dentro do estúdio e ele falou um negócio interessante aqui no canto. Ele trabalhou numa fazenda, o pai dele trabalhou na fazenda, ele era criança na época, mas a fazenda nem existe mais assim.
era uma fazenda de café, agora virou cana, já passou para outro dono e tudo mais. Quer dizer, não tem nada a ver mais aquela propriedade lá. Como é que ele faz para comprovar isso? Essa é uma dúvida que muita gente, quando se depara com uma situação dessa, imagina, nem vou atrás que eu não vou conseguir provar. Porque a pessoa tem a impressão de que ela vai ter que pegar algum documento naquela propriedade rural ou pegar alguma declaração com aquele antigo proprietário rural. E não é por aí o caminho. Isso, na verdade, não tem necessidade e não tem validade nenhuma. A pessoa tem que ter provas produzidas naquela época que possam ser indícios, serem pistas de que aquela pessoa viveu numa família de trabalhador rural. Vou dar um exemplo. Às vezes a certidão de nascimento do irmão aparece lá a profissão do pai como agricultor ou lavrador. Ué, isso já é uma pista, já é uma prova documental. Às vezes ela estudou na época numa escola rural nessa fazenda que nem existe mais, já foi desativada. Mas as prefeituras costumam guardar esses registros daquela escola rural. Então, por incrível que pareça, tem gente que duvida. Se ela for na prefeitura da onde aquela escola pertencia, tem informações de que essa pessoa estudou numa escola rural. E por aí vai, são inúmeras provas. As pessoas antigamente, habitualmente pagavam sindicato rural. Então, se a pessoa for no sindicato rural daquela cidade e pedir a ficha do sindicato rural do pai dela, provavelmente ela vai localizar. É mais uma prova. Dá para a gente ficar falando aqui um tempão de prova que a pessoa pode ter. Então, é por aí o caminho. Nós estamos falando aqui com o advogado da área previdenciária, doutor André Benedetti. Ele tem palavra fácil, né? E lá de vez em quando ele aparece aqui, a gente convida ele para falar a respeito desse assunto. O doutor aguarda só um minutinho. O doutor André Benedetti continua com a gente aqui no estúdio. E tem uma pergunta aqui, doutor. Tem um amigo meu aqui em Maringá, o Carlos Eduardo. Ele trabalha como mecânico, né? Diz que já tem um bom tempo que ele é proprietário, inclusive, de oficina. E tem os empregados dele também que trabalha lá há muito tempo. Para mecânico, tem diferença na hora de buscar a aposentadoria, doutor? Tem sim, Beija-Flor. A pessoa que exerce atividade como mecânico, ela consegue se aposentar antes porque aumenta 40% do tempo trabalhado para quem exerceu atividade até novembro de 2019. Por quê? Porque a pessoa tem contato durante todo o trabalho ali com óleo, com graxa, né? E isso faz mal para a saúde da pessoa. Inclusive, o empregado tem direito, inclusive o dono da oficina, se ele provar que ele exerce atividade ali com os carros, com contato com óleo e graxa, ele também consegue ter esse período reconhecido como especial. Só não vai ter direito se for o dono de oficina que só administra, né? Que, vamos dizer assim, não põe a mão na massa, esse não vai ter direito. Mas aquele que exerce a atividade também como mecânico pode ter o período reconhecido como especial. Tem uma pergunta aqui, doutor André. Boa tarde, gostaria de saber o que significa incontinência doméstica. Sofri um acidente de trabalho e o INSS analisou e não liberou. O que é incontinência doméstica? Beija-Flor, eu confesso que eu nunca ouvi essa terminologia de incontinência doméstica. Essa eu vou ficar devendo, eu nunca ouvi falar nisso daí. Eu já ouvi falar de incontinência urinária, incontinência disso, daquilo, né? Eu também não... Mas né? Aproveitando, eu não sei se é nesse aspecto que a pessoa quis dizer, que a pessoa, quando ela é dona de casa e ela vai tentar um benefício por incapacidade, ela tem que provar, através de documentos médicos, e a perícia vai determinar se ela tem ou não de condições de trabalhar como dona de casa. O que eu acho até uma injustiça, é mais difícil a pessoa conseguir um benefício de auxílio-doença quando ela é dona de casa. Eu percebo que existe um certo preconceito por parte do perito, porque é como se ele entendesse assim, eu digo isso porque eu já vi muitas vezes os laudos das perícias no INSS, como se assim, trabalhar fora até que parece que você não conseguiria, mas em casa não tem ninguém ali te forçando, você faz do jeito que der. Então a gente percebe que tem um certo preconceito quando é dona de casa. Na verdade, gente, não tem segredo não. Sempre que o doutor vem aqui, não tem como responder todo mundo. Tem uma tantada de perguntas. Coloca o nosso telefone aí, Alessandra, fazendo um favor. E se você tem alguma dúvida, manda para a gente aqui. Depois vamos procurar esclarecendo aí um por um, né? Porque
na verdade, são muitas perguntas e o programa ele tem tempo para terminar, né, Thalita? Então, não dá para responder todo mundo, não. Tem bastante gente aqui fazendo questionamentos. Ó, mais uma vez, obrigado. Sempre que o senhor vem aqui, o senhor dá uma aula sobre buscar respaldo junto ao INSS, porque todos nós somos leigos nesse assunto. E o nosso programa, na verdade, é um programa de prestação de serviços. Por isso, seja bem-vindo. Obrigado, estou à disposição aí. Ainda bem que eu estou ajudando aí, que bom. Que bom. Doutor André Benedetti, advogado da área previdenciária.